Olá, graça e paz para todos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos teus caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O tema da mensagem: devemos nos preparar para a velhice e para a eternidade. Deus quer que seu povo se alegre e que os jovens desfrutem da sua juventude. Mas todo esse regozijo deve ser moderado pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um por seus atos pecaminosos. Se o cristão permitir que sua vida espiritual degenere em mediocridade e na prática de coisas pecaminosas, o resultado será aflição e sofrimento no presente e julgamento no futuro. Lembre-se, Deus não proíbe alegria e prazeres, enquanto estes não contradizem os seus mandamentos. Capítulo 12, de 1 a 7. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-se, na Bíblia sempre subentende ação. Por isso, lembrar-nos de nosso Criador importa em agir de maneira que Ele estabeleceu quando nos criou. De Deus vem a vida, e com ela as oportunidades que nos advêm com a juventude. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus à medida que somos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, 24. E devemos assim viver antes que venha a morte. Os versículos 3 a 7 apresentam um quadro vivido do processo de envelhecimento do corpo físico. Processo que culmina com a morte. Há conforto, porém, no fato de que nossa pessoa interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Lembra-se do seu Criador a fim de ter uma vida produtiva, de obediência a Ele. Os dias difíceis ou os maus podem se referir a tempos de provações ou enfermidades na velhice ou da velhice. O autor emprega uma série de metáforas para descrever as características dessa fase da vida, que como o inverno é um tempo de escuridão.
lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. O advérbio antes indica prioridade de tempo, ou seja, antes que tal aconteça. O pregador nos dá 17 advertências sobre este modificador. Primeiro, antes que os guardas da casa tremem. Fala de braços. A casa é o corpo. Os braços ficam fracos quando vai chegando a velhice. 2. Antes que os homens fortes se curvem. As pernas que suportam o peso do corpo. 3. Antes que cessarem os moedores, ou seja, está falando dos dentes, começa a quebrar e começa a perder os dentes. 4. Antes que se escureçam os que olham pela janela, as vistas começam a ficar cansadas, usar óculos. A partir dos 16 anos já começa o desgaste na vista. 5. Antes que as duas portas da rua se fecham, fala de lábios sedentos, ou seja, a boca começa a ficar seca. 6. Antes de se levantar a voz do galo, ou seja, insônia, falta de sono, acorda antes do galo cantar. 7. Antes de não poder falar em voz alta, ou seja, voz rouca e cansada. 8. Antes de temeres o que está no alto, medo de subir às alturas. 9. Antes de haver espanto no caminho, ou seja, medo de andar sozinho, medo de cair. 10. Antes que a amendoeira floresça, ou seja, os cabelos começam a ficar brancos. 11. Antes que o gafanhoto seja um peso, ou seja, não aguenta peso, a coluna dói. 12. Antes de perecer o apetite, ou seja, falta o apetite, não tem prazer mais se alimentar do jeito que se alimentava antes. 13. Antes que se quebre a cadeia de prata, ou seja, a coluna curvada, a falta de postura no sentar ou no deitar. 14. Antes que se quebre o copo de ouro, a mente fraca, começa o esquecimento. Antes que se despedece o cântaro junto à fonte, ou seja, o coração não funciona bem, o coração já está bem entupido. 16. Antes que se quebre a roda junto ao poço, coração entupido. Além de velho, cansado, ele já começa a ficar entupido. Comeu muita gordura. 17. Antes que o pó volte à terra, fala da morte física. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Este versículo faz distinção entre o aspecto da pessoa humana que fica na terra no momento da morte e que volta a Deus. Verso 8. Tudo é vaidade. Todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados à parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. O livro também salienta que a própria criação está sujeito à vaidade e à corrupção. O autor procura
aniquilar a esperança que o povo deposita num mundo totalmente secular. Seu empenho é que o ser humano perceba as sérias realidades do mal, da injustiça e da morte, e que reconheça que a vida à parte de Deus não tem sentido e nem pode levar à verdadeira felicidade. 2. A solução ao problema está na fé e na confiança em Deus. Isto que dá sentido à vida, que dá real prazer em viver. Devemos atentar para além das coisas terrenas e para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz. Verso 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão começou com uma avaliação negativa da vida como vaidade, algo irrelevante, mas no fim ele concluiu com um sábio conselho a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida: no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos. Temos o propósito e a satisfação que não existe em nada mais. O pregador chega à sua conclusão final a respeito da forma correta de abordar a vida. A essência da sabedoria consiste em demonstrar temor reverente a Deus por meio da obediência, pois Ele é o que devemos prestar contas a Ele no futuro. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como poderá o cristão levar uma vida santa, resistindo às influências perniciosas que caracterizam o meio ambiente ímpio em que vivemos? Uma decisão pessoal irreversível de permanecer leal à palavra de Deus por toda a nossa vida. 2. Buscar o Senhor em oração diária. 3. Memorizar a palavra de Deus. 4. Buscar a direção de Deus através da oração. 5. Declarar abertamente nossa obediência e submissão à palavra de Deus. 6. Alegrar-se e comprazer-se naquilo que Deus diz. 7. Refletir no desfecho final do andar nos caminhos de Deus, contrastando com o andar nos caminhos do mundo. 8. Nunca estar tão ocupado que não possa examinar e estudar a palavra de Deus. Palavra de Deus representa tanto a sua revelação em geral, como seus mandamentos e promessas. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra. A mensagem final do livro de Eclesiastes faz-nos lembrar de uma verdade solene.
e inalterável a prestação de contas do ser humano perante Deus. Por todos os seus atos, o Senhor julgará a todos nós, justos e incrédulos, todos os nossos atos, bons e maus. Quem rejeitou ou negligenciou a graça redentora de Deus não estará justificado no dia do julgamento final. Depois de Salomão ter provado de tudo quanto a vida oferece, chegou à conclusão de que o dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Pena que tantos se esqueceram desse fato e levam a vida como se ela fosse sua. Lembre-se, Deus é o doador da vida. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor. Se Ele te chamar hoje, como está a tua vida? Você está preparado para encarar o Senhor dos senhores e o juiz dos juízes? Quer seja justo, quer seja ímpio, todo joelho se dobrará. Por isso é importante se preparar para a velhice e se preparar para a morte, para a eternidade. Não adianta você não querer ouvir, não querer comentar, não querer falar. Isso não vai mudar os fatos. Continuamos envelhecendo a cada dia. Isso é decorrente do pecado de Adão e Eva. Continuamos morrendo. E isso é uma realidade. E um dia esta realidade vai bater na nossa vida, nas nossas portas, na nossa casa. E quando ela bater, você vai como correr? Vai correr para algum lugar, vai ter como escapar desta realidade. Por isso, se eu vou ter que ter com Deus lá na frente, no futuro, é necessário que eu me prepare hoje. Porque a Bíblia diz, se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei e farei a festa. Por isso, hoje é o dia que Deus está te dando esta oportunidade para que você faça uma reflexão profunda da tua vida, pois o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não adianta você evitar ouvir hoje, amanhã, porque um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Quer seja evangélico, quer seja crente, quer seja cristão, todos, bons e maus, terão que prestar contas, porque a vida não é tua. A vida é uma dádiva, é um dom de Deus. E um dia, o Espírito que está em você, dado por Deus, vai voltar para Deus. E você vai ter que prestar conta a Deus. Do pó foi feito e ao pó retornará. E o que você tem preparado, tanto evangélico como não evangélico, como estão as tuas mãos, como estão a tua vida, Senhor Deus. Oh Deus Santo, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus de infinita compaixão e misericórdia. Aí está, meu Pai, mais uma porção da Tua palavra pregada aos nossos corações, meu Pai, visando o despertamento e a consciência do Teu povo, de que os dias são maus, ó Pai, e em breve o Senhor vai arrebatar a Tua igreja, Jesus. Desperta a Tua igreja. Oh, meu Deus, faz um grande avivamento, chame a responsabilidade e a consciência, meu Pai,
de que precisamos, meu Pai, nos prepararmos para aquele dia glorioso em que muitos não se preocupam, não dão crédito, ó Pai. Mas não adianta correr da velhice e da morte, meu Pai, porque todos os dias estamos envelhecendo e vamos morrer um dia. A morte física, Pai, mas não vamos morrer espiritualmente, meu Pai, porque estamos ligadinhos em Ti, Jesus. Mas que o Senhor venha despertar a Tua igreja para a responsabilidade e o compromisso com a Tua palavra, o compromisso com a santidade, o compromisso com a obediência, meu Pai. Faz um grande avivamento, que esta palavra penetra como chama de fogo nos corações, Pai, gelados, e vem aquecer os corações, fazendo um grande mover, meu Pai, despertando o Teu povo. Aviva a Tua obra, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que Deus possa abençoar grandiosamente esta nação. Em nome de Jesus, amém.